Olá, turma! A nossa aula hoje será sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto são termos integrantes da oração. O que significa que são termos integrantes? São termos que eu não posso retirar da oração, atuando como um complemento. Ambos têm como função atribuir uma característica a outro termo da oração. Conforme o próprio nome indica, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito e o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto, direto ou indireto. Então aqui, olha só, olha o conceito que nós já temos. Predicativo é uma característica. Ou ele se refere ao sujeito da frase ou ao objeto. O que é objeto, lembrando aqui? É aquele complemento do verbo transitivo. Ele pode se referir ao objeto direto, que é aquele complemento do verbo sem preposição, ou ao objeto indireto, que é aquele complemento do verbo com preposição. Então, turma, o predicativo do sujeito, olha um exemplo aqui, ó. Termo que caracteriza o sujeito da oração. Aparece após um verbo de ligação. Olha a explicação, o item importante que nós temos aqui. O predicativo do sujeito, ele aparece após um verbo de ligação. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar e tornar-se. Olha só aqui, ó. Ela entrou apressada em casa. Quem que entrou apressada em casa? Ela. Aqui nós temos o sujeito, o verbo entrar e qual a característica dada a esse sujeito, ela? Apressada. Apressada é o predicativo. Predicativo de quem? Dela. Então, pessoal, quando nós temos uma característica após o verbo, geralmente após um verbo de ligação, nós temos o que? O predicativo do sujeito. Agora, olhem aqui o predicativo do objeto. Termo que caracteriza o objeto direto da oração. Aparecem predicados verbos nominais. Por que aparecem predicados verbos nominais, pessoal? O que a gente revisou lá que é um predicado verbo nominal? É um predicado que tem dois núcleos importantes, um verbo de ação e um predicativo. Olha aqui, ó. Ela viu um homem apressado. Esse apressado se refere a ela? Não. Se refere a um homem, que é o complemento, o objeto direto do verbo ver. Tá? Então, quando esse predicativo se referir ao objeto e não ao sujeito, eu tenho um predicativo do objeto. Tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei, para a compreensão de vocês, dependendo do contexto, alguns verbos não têm em si uma significação definida, ou seja, eles apenas servem para ligar o sujeito ao seu predicativo. Alguns desses verbos que eu coloquei aqui embaixo são os principais verbos de ligação. Já o predicado verbo nominal, lembrando vocês que nós já tivemos aula sobre isso, eles assumem papel de núcleo do predicado. Portanto, ao aparecerem, o predicado pode ser classificado como nominal, quando o predicativo do sujeito assume papel de único núcleo, ou como verbo nominal, quando se tem dois núcleos, um constituído pelo verbo da oração e outro pelo predicativo. Então, aqui retomando um pouquinho os tipos de predicado. Predicado nominal, aquele formado pelo verbo de ligação, e o predicativo. Predicado verbo nominal, aquele formado por um verbo significativo mais o predicativo. Então, aqui alguns exemplos até para depois vocês conseguirem ler melhor, voltar para a videoaula, assistir novamente. Olha só, predicativo do sujeito. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Ele está triste, tá? Qual que é o sujeito? Ele. Aqui está é um verbo de ligação. Triste é o predicativo de quem? A característica de quem?
do sujeito ele. Então, aqui, olha só como que é formado o predicativo sujeito. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Agora, olhem o predicativo do objeto. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Tá? O que acontece aqui? Ó? Olha só. O vilarejo, quem elegeu Otaviano prefeito? O vilarejo. O vilarejo aqui é o sujeito. Prefeito aqui, pessoal, é uma característica do vilarejo? Não, é de quem elegeu Otaviano, é do complemento Otaviano aqui. Olha o segundo exemplo do predicativo do sujeito aqui, do objeto aqui. Os policiais pediam calma absoluta, tá? A característica aqui absoluta se referia ao sujeito policiais? Não. O predicativo, a característica absoluta aqui, se refere ao objeto calma, ao complemento do verbo pediam. Turma, bons estudos e até mais, pessoal. Assim, se necessário, revejam a videoaula quantas vezes vocês quiserem, copiem os exemplos no caderno, analise exemplo por exemplo, cuidem, pessoal, o predicativo do sujeito, ele sempre se refere ao sujeito da oração e ligado por um verbo de ligação. Muito importante vocês saberem os verbos de ligação. Já o predicativo do objeto, o que acontece? Ele se refere ao complemento do verbo, aquele verbo transitivo que necessita de um complemento. Certo, turma? Revejam a videoaula, estudem muito. Até a próxima!